Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Vanessa Castro, de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos sobre o gênero crônica, destacando as principais características e construindo conhecimentos sobre os tons da crônica e o foco narrativo. Preparados para mais uma oficina? Vem comigo! Nós já vimos no vídeo anterior que a crônica é um gênero que usa como tema o fato do cotidiano. Seja esse fato resultado da observação do autor, que viu acontecer e se interessou, ou um acontecimento lido pelo autor numa notícia jornalística. A crônica que será escrita por você num futuro não muito distante é a crônica literária. Os fatos narrados podem ser reais ou fictícios, ou seja, podem ou não ter acontecido de verdade. A única regra, queridos alunos, é que se a história contada por você for inventada, ela precisa ser possível. Vamos falar agora sobre o tom da crônica. O tom de uma crônica é o modo como esse texto será escrito pelo autor para provocar determinado sentimento ou sensação no leitor. As crônicas que provocam o riso, por exemplo, são escritas em tom humorístico. As crônicas que despertam reflexões, que levam o leitor a pensar sobre determinado assunto, são escritas em tom reflexivo ou em tom crítico. As crônicas que têm como objetivo despertar emoções são escritas em tom lírico ou em tom poético. E as crônicas que insinuam que as palavras usadas pelo autor significam o contrário do que diziam, são escritas em tom irônico. Então, turma, os estágios da escrita de uma crônica são os seguintes. Primeiro, captar um acontecimento, buscar um acontecimento. Seja por meio da observação do cotidiano, você vai olhar em volta em busca de algum fato que te cause interesse ou algum fato lido numa notícia de jornal, por exemplo. 2. Decidir o foco narrativo. Você precisa decidir se o seu texto será contado em primeira pessoa, você será um autor personagem, ou se seu texto será contado em terceira pessoa, você será um autor observador. 3. Narrar o episódio em tom humorístico, reflexivo crítico, lírico poético ou irônico. 4. Utilizar como cenário algum ponto do lugar onde você vive. 5. Escrever fazendo uso de uma linguagem simples, coloquial, quase como uma conversa ao pé do ouvido com o leitor. A linguagem coloquial é aquela que nós fazemos uso no nosso dia a dia com os nossos familiares, com os nossos amigos e tem realmente um tom intimista, um tom de conversa, aproxima autor e leitor. Vamos agora conhecer algumas crônicas e observar o tom e o foco narrativo escolhidos pelos autores. Vem comigo! Crônica de tom humorístico. Cobrança. Moacir Scliar. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo! Protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente. E eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro.
Essa crise? Já sei. Ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui, carregando este cartaz, até você saldar sua dívida. Neste momento começou a chuviscar. Você vai se molhar. Advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí? Se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido. Você mora aqui. Sou seu marido, Retrucou ele. e você é minha mulher. Mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei. Não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, carregando seu cartaz. A crônica Cobrança de Moacir Scliar apresenta um tom humorístico, foco narrativo em terceira pessoa com autor observador, a situação do cotidiano, um cobrador, o marido, cobra publicamente a devedora, a esposa. Crônica de tom lírico poético, O Último Balé, Lorena João Daniel. O sono ainda tomava o meu corpo, mas a obrigação já me punha de pé, na incansável rotina de uma estudante que mal conseguia comandar o movimento das pernas que a levariam até o ponto de ônibus. Ponto de tortura, pois o vento congelante resfriava-me da cabeça aos pés. Pés que àquela altura já estavam como pedras de gelo. Apesar do intenso frio, a atenção de meus pensamentos estava nas estrelas que ainda me faziam companhia em meio a tanta escuridão. Escuridão que no instante passou a ser iluminada pelo brilho dos faróis do ônibus escolar. Um alívio. Pronto. Entrei e me acomodei. Agora era só esperar. O ônibus avançava e enquanto eu olhava para o resto do mundo que aparecia no clarear do dia, uma impressionante paisagem cativou o meu olhar. Em meio a tantos morros, um aparentava ser palco onde várias bailarinas, com colãs e tutus esverdeados, meias marrons como madeira e sapatilhas cor de terra dançavam, rodopiavam de um lado para outro, todas numa sincronia perfeita, para lá e para cá, para lá e para cá. Uma coreografia majestosa, embalada por uma famosa sinfonia, Os Ventos Gelados. Continuei observando a cena e mais à frente uma das bailarinas se destacava. Era uma talentosa jovem com seu parceiro, entrelaçados por todo o palco, sendo iluminados por um holofote que acabara de surgir de trás das montanhas, a mais brilhante de todas as luzes, o grande astro. Pareciam alegres, até que um ser rústico, insensível, invadiu a apresentação e, como se não fosse nada, cortou as sapatilhas de uma bailarina.
que caiu de tristeza. Nesse instante, das outras dançarinas começaram a voar lágrimas em forma de folhas, e os pássaros que assoviavam Beethoven se calaram. O show acabara. Só então percebi o som daquele motor que interrompia meus pensamentos e indicava para alguns apenas mais um dia comum de trabalho. Olhei para os lados. Alguns colegas dormiam, outros conversavam ou manuseavam seus materiais. Será que só os meus olhos perceberam aquilo? Talvez outras pessoas também tenham visto, mas o que para mim foi uma bonita e triste ilusão, para elas apenas a vista de mais um morro de eucaliptos. A crônica O Último Balé, de Lorena João Daniel, apresenta um tom lírico poético. O foco narrativo é em primeira pessoa, apresentando uma autora personagem. A situação do cotidiano é a derrubada de uma árvore, observada pela autora no trajeto até a escola. Tom reflexivo crítico. Viaduto. Andressa Silvino Cardoso Bezerra. Mais uma vez sentada naquele banco de carro. No caminho, minha irmã cantarolava uma música sobre joaninhas. Meus pais conversavam com animação no banco da frente. Eu, através da janela, olhava com desdém para mais um dia, para as mesmices de todos os meus dias. O carro parou de repente embaixo do viaduto Floriberto Mariano. O que aconteceu? Perguntei. Meus pais desceram do carro, minha irmã logo atrás. Sem entender, desci aborrecida e concluí que mais uma vez chegaríamos atrasados. Meu pai, me fitando, disse: "O pneu do carro furou, vou ter que trocar." Revirei os olhos. Era só o que me faltava. "Posso ficar no carro?" Perguntei, já abrindo a porta. "Não." Em troca, a resposta enfática de minha mãe batia a porta com mais força que o normal. Enquanto procurava um lugar para me sentar, percebi que, mesmo morando nesta cidade há tanto tempo, nunca estive ali, parada ali. O viaduto parecia imponente, com paredes grafitadas por algum artista. Do alto dele via-se um belo cenário. O mar da praia das Pitangueiras. Avistei uma pedra um pouco atrás de onde estávamos. Sentei-me lá. Porém, um cheiro desagradável me causou repulsa e nojo. Procurei, mas o que vi eram carros em alta velocidade. E num canto da parte interna, papelões, palavrões e pichações. Subitamente voltei o olhar e os encontrei. No canto, encolhidos, escondidos entre papelões e trapos de panos. Uma ânsia me subiu à boca. Eu os observava disfarçadamente. O vento frio, gelado, me perturbou. Me encolhi dentro do casaco. Um se levantou e puxou para cima deles outro papelão. O outro era uma mulher que ajeitou a tentativa do companheiro. Seus olhares se cruzaram com o meu, e esse momento se tornou eterno. Um misto de sentimentos borbulhava dentro de mim. Indignação, revolta, impotência, contrapondo-se com meu egoísmo e mesquinhez. A voz de meu pai me chamando rompeu o silêncio angustiante daquele momento, e vagarosamente levantei-me da pedra, lançando um último olhar para eles. O viaduto os acolhia, os protegia, ao mesmo tempo que os tornava esquecidos, invisíveis. Entrando no carro, lembrei-me dos últimos versos do poema de Ulisses Tavares. Tem gente que existe e parece imaginação. A crônica Viaduto,
de Andressa Silvino Cardoso Bezerra, apresenta um tom reflexivo crítico. O foco narrativo é em primeira pessoa, apresentando uma autora-personagem, e a situação do cotidiano é um pneu furado, que ofereceu a oportunidade da autora se deparar com a realidade dos moradores de rua. Agora que você conheceu um pouquinho mais sobre o gênero crônica, sobre os tons de uma crônica, a linguagem, foco narrativo e a situação retratada, você, que é o nosso futuro cronista, deverá observar ao seu redor com um olhar atento e sensível aos fatos do seu dia a dia. Anote no caderno um fato que poderá se transformar em uma boa crônica e fotografe o cenário onde esse fato poderá ocorrer. Mas atenção! Não saia de casa para realizar esta atividade. A sua rua pode ser o cenário de uma crônica. A fotografia pode ser tirada da sua janela. Bons estudos e até a próxima aula!